as crianças mudam a nossa vida, né? E uma grande transformação que aconteceu comigo foram meus filhos. E eu não podia deixar de falar neles aqui. Conheço minha esposa há 23 anos, sou casado há 17, né? E não falar neles nesse momento, acho que é um pecado. Por quê? Porque eles transformam sua vida. A primeira transformação da sua vida são os filhos, eu acho. Quando você começa a sua carreira profissional, você tem aquela ambição de crescimento, de ganho, ganhar degraus, né, para galgar a profissão, ganhar dinheiro, né? E quando chegam os filhos, você vê que muda a sua vida. Por que muda a sua vida? Porque eles começam a te cobrar algumas coisas, né? Eles começam a falar de algumas coisas que voltam você para a terra e você começa a ter consciência de algumas coisas que não eram ou eram seus valores intrínsecos ou não eram seus valores e começam a mudar essas suas atitudes. E aí eu vou para a minha vida profissional. Eu estava, para ter o meu primeiro filho, trabalhava numa grande construtora, e esse mercado de construção é uma coisa difícil de falar, porque o mercado de construção é um mercado, até pouco tempo atrás, familiar, né? E um mercado familiar tem uma determinada dificuldade de implementação das coisas, porque são famílias, você não consegue, às vezes, mandar, porque a família já vem de uma coisa tradicional, se faz daquele jeito há muito tempo e não se quer mudar. E eu trabalhava numa grande empresa, essa grande empresa teve a introdução de um grande fundo, e esse grande fundo queria fazer com que essa empresa mudasse o resultado. Para que isso acontecesse, de um dia para a noite, 2 anos depois que essa empresa entrou, ela falou, olha, você tem que cortar a função tal. Tira os mestres da obra, porque mestre não serve para nada. Está custando dinheiro. Tira os mestres. Os arquitetos que estão na obra, tira os arquitetos que estão na obra. Eu falei assim, não, mas o que você está precisando? Você está precisando ter uma redução de custo, uma redução de G&A? Não, quero que corte, porque corta, porque a gente tem que dar resultado, que tem que virar, porque a empresa vai abrir capital, não sei o quê. E eu tive que mandar embora pessoas com quem eu não tinha argumento para convencê-las ou por que eu ia mandar aquela pessoa embora, né? Então, aquilo me chocou e eu tomei uma decisão naquele momento de sair da empresa, né? Falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. As pessoas que trabalham na obra são as pessoas que trabalham na obra que fizeram chegar onde eu estou, né? Os mestres, os pedreiros, os carpinteiros, porque eu não aceito nenhum bloco, não concreto nada, e eu devia essas coisas a essas pessoas. Fui procurar, então, no mercado alguma colocação e fui para a Iven. Encontrei na Iven. Fiz 8 entrevistas com o presidente. Eu não sei se eu estava com problema de comunicação, né? Mas eu não conseguia convencê-lo, né, desse negócio. E, diferentemente não sei das outras pessoas, mas assim, eu não fui contratado como um profissional de sustentabilidade. Eu sou diretor técnico, cuido da parte de obras da empresa, de suprimentos, da parte de projetos, e vi ali uma oportunidade, porque era uma empresa familiar, com poucas pessoas. Por uma causa, eu cuidava de 22 empreendimentos, eu era um gerente cuidando de 22 empreendimentos, e vim para uma empresa para cuidar de 5 empreendimentos, sendo que 3 estavam acabando. Nesse momento, eu vi uma oportunidade de transformação. Falei, eu estando com projetos, eu posso transformar isso. E transformar no quê? No hall de amigos, quando você fala que você é engenheiro civil, né, os caras já falam para você e falam assim, o caminhão, tem um cara lá que tem uma obra do meu lado lá que está sujando tudo a rua, que faz maior barulho, que não sei o quê. Quer dizer, você é taxado de destruidor, né? E aí você leva muita pedrada, ou você é o psicólogo. Puta, estou com um vazamento lá em casa, está vazando, não sei, você acha que tem que adivinhar de onde vem o vazamento da casa dele. É assim, o cara te acha... Então eu falei assim, olha, se eu sou taxado de destruidor, tenho os meus filhos, tenho minha família, eu não posso levar esse estigma para o meu filho chegar, meu pai é engenheiro civil, é um destruidor que arrebenta árvore, polui, suja a rua. Falei, vou transformar isso aqui. E comecei na Iven com uma oportunidade grande de transformação. Nós começamos lá, foi uma coisa diferente, uma coisa dar um top à sustentabilidade lá, e eu comecei com isso sem saber muito bem o que estava fazendo. Então, a gente começou a priorizar o bem-estar dos funcionários, introduzimos várias melhorias com o bem-estar de funcionários, transformamos canteiros de obra em coisas realmente decentes, transformamos canteiros de obras. A gente tentou fazer como canteiro de obra, o banheiro, o refeitório, fosse como um clube, né? Um dia eu levei o presidente, inclusive, para visitar
as obras, ele começou a olhar aquelas toalhas todas do Palmeiras ali, de pendurada, ele falou assim, não, vamos trocar essas toalhas aí. E teve um projeto, foi a primeira dica do presidente nesse processo, falou, vamos trocar isso daí, vamos tentar também, que nem um clube, dar toalhas para os funcionários. E a gente deu toalha para todos os funcionários, lavadas todos os dias, obviamente com um parceiro que trata a água da lavagem dessas toalhas, e começamos aí um processo de engajamento da produção. Introduzimos processos construtivos, porque eu estava na parte de projetos e eu estava na parte de suprimentos, e foi um processo meio silencioso, porque uma empresa familiar, você não poderia lá tentar convencer as pessoas, tal. Quando foi ver, as coisas já estavam introduzidas. Por quê? Porque construção civil tem um ciclo muito longo. Para você fazer um projeto, tocar uma obra e transformar uma empresa, você demora muito para aquilo fazer aparecer. Você está com uma leva de empreendimentos sem tocar, você injeta uma nova tecnologia, essa nova tecnologia é só daqui 2, 3 anos. Então, a gente introduziu tudo isso no processo e, num determinado momento, a gente viu a necessidade de contratar uma consultoria e essa consultoria entrou, porque essas empresas também de construção civil, elas têm muita filantropia, né? Acha que isso resolve o seu problema, né? Dá dinheiro para os outros, mata os seus pecados. Então, entrou uma empresa que nos ajudou a fazer uma política de investimento social privado, e essa política de investimento social privado foi acrescida do relatório de sustentabilidade, que foi onde a gente falou, vamos organizar os processos de sustentabilidade que tem aqui. Até lá, não tinha área, não tinha diretoria, não tinha nada. Era introduzida, na verdade, a gente incorporou uma coisa que a gente nem sabia direito. Fizemos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, e nesse período também queria ressaltar aqui que eu fui em cursinho do Nomoto, o Redondo me ajudou muito, a Rita, que está aqui, era de uma consultoria, me ajudou demais, né, a entender esse conceito. Né, então, um aprendiz aqui, estou escutando as pessoas aqui, me sinto honrado de estar aqui, porque é tipo um discípulo, né, dos conhecimentos. E a gente começou a ver que o relatório de sustentabilidade começou a ter um lastro, porque a produção já estava toda incorporada com o sistema de sustentabilidade e práticas construtivas. A gente foi evoluindo e vieram vários dilemas. Dilema de, por exemplo, quando a gente fez o primeiro relatório de sustentabilidade, falar assim, puta, a gente pode ser nível C, GRI, nível B, tal, é só fazer um papel aqui, e vem aquela tentação de vamos fazer um papel, que eu falei, não. Enquanto não tiver lastreado, nós não vamos mudar aqui dentro. E aí veio a crise, e aí o grande desafio, né, um grande pulo que a gente deu, e foi onde eu senti que a empresa ia estar realmente voltada para esse tema, foi na crise de 2008 para 2009, que as vendas caíram demais. Quando as vendas caíram, veio o dilema. Vamos manter essa coisa de sustentabilidade? Porque essa coisa custava alguma coisa. As pessoas acham que custam alguma coisa. E aí o presidente da empresa, que é o Carlos Terepins, chegou para a gente e falou assim, não, nós vamos manter a questão da sustentabilidade nas obras, porque é importante para a gente, é importante para os funcionários. E isso foi assim, uma luz que me acendeu. Eu falei, agora está comigo esse negócio aqui, porque agora o presidente está me suportando também. Né? Isso foi um fato importante. A partir daí, a gente começou a fazer outros relatórios, comecei a entender do que se tratava esse assunto, e teve, então, o primeiro planejamento estratégico da empresa. Não sei se vocês sabem, mas a Iven é uma empresa de 30 anos, mas que realmente virou Iven em 2002. Né? Uma empresa de 2002, ela foi criada em 2002. Em 2008, a gente fez o primeiro planejamento estratégico de 4 anos, e surgiu, então, a questão sustentabilidade naquele planejamento. E uma das coisas que a gente vai falar, que vem falar, tem o negócio do Easy. Ixi, não, Easy. Então, vamos fazer o que é Easy. Né? O que a gente vai fazer com isso? A gente ficou sabendo que tinha na Bovespa uma ferramenta, que a gente entende que é uma ferramenta de gestão, que nos ajudaria a isso. E a gente foi lá para a Bovespa, fizemos também um curso também para introduzir isso, e conseguimos nos qualificar a entrar na carteira do Easy. Como? A gente descobriu, por um acaso, que tem a área de RI da empresa, e essa área de RI recebia os convites de Easy e não nos repassava. E a gente foi lá, bateu e falou, olha, como é que faz para entrar aí? Você tem que ser uma das 200 ações mais negociadas, tal. Mas até que dia a gente tem que ter isso aí? Não, até amanhã. Falei, até amanhã? Mas que lugar que nós estamos? 198. Falei, agora, bicho, vamos preencher esse questionário aqui. Vamos ver se dá. Né? E, por um acaso, a gente já tinha tantas práticas que a gente conseguiu entrar na carteira do Easy. O que foi importante?
Aí é o engajamento, né, que a gente tanto falou aqui, só que no meu caso é engajamento da alta direção. Por que da alta direção? Porque ninguém se sensibilizava com o assunto, porque estava na operação. Entramos no Easy, minha ideia era entrar lá para sensibilizar a área financeira, 6 novos fundos entraram comprando a ação da empresa, e a gente falou, olha, sustentabilidade também gera um valor para a empresa, dá dinheiro, porque o dinheiro é o que sensibiliza o cara lá. Começamos a fazer esses processos, começamos a tentar engajar o setor também, porque o setor é muito precário, o setor de construção. E a gente entrou com relatórios de gás de efeito estufa, né? Continuamos com os relatórios de sustentabilidade. O gás de efeito estufa também foi um negócio importante por causa do ciclo, né, que a gente introduziu. É muito longo, você não consegue medir o gás no momento que você produz. E a gente introduziu um processo novo que hoje virou um guia do setor, né? Ele é setorial para todas as construtoras terem esse projeto. O que é importante disso tudo, né? Eu acho, hoje, a sustentabilidade faz parte, sim, do planejamento estratégico da empresa, ela já faz parte das rotinas todas da empresa, faz parte, sim, no nosso caso, de metas. Nós temos metas que são metas que fazem parte da diretoria, e eu acho que, se você souber dosar a meta, e eu falo dosar porque aqui não, que nem remédio, né? Porque o remédio ele salva e ele mata, né? Depende da dose. Né? Então, eu acho que a gente soube dosar um pouco a questão de meta para incorporar isso no planejamento estratégico. E, por um acaso, eu vim essa semana de um off-site da empresa que a gente decidiu, né, nesse planejamento, misturar aí, formalmente a questão planejamento estratégico com planejamento estratégico de sustentabilidade. A gente fez com que a sustentabilidade ficasse caracterizada no objetivo central da empresa e que fizesse, sim, uma transformação na definição dos negócios. Então, hoje, a gente conseguiu introduzir isso de uma maneira maior na empresa. E aí eu volto até um pouquinho assim. A sustentabilidade, né, introduzida lá não garante nada, né? É uma questão de atitude. E ser sustentável, no caso de construção civil, não é fazer a coisa certa. Porque você vai falar, fazer sustentabilidade foi um medo que nós vencemos, fica com telhado de vidro, tudo. Mas ser sustentável é tratar o assunto, né? É você dar satisfação sobre ele. Não é fazer tudo certo, não errar nada, mesmo porque o meu setor ele erra tudo, né? Erra um monte de coisa. Né? Eu monto uma fabriquinha em cada prédio que eu for ter. Né? Eu trabalho com gente terceirizada, eu trabalho com montadores. Né? E isso é uma coisa fundamental, eu acho que assim, para introduzir no conceito da empresa. Vou encerrar, porque não deu tempo de eu falar tudo, precisava de mais tempo aqui. Né? Uma coisa que eu acho importante, o mundo está em transformação. Né? Hoje a gente vive num mundo de que a gente não tem tempo para responder e-mail. Né? A gente vive num mundo que o legal é curtir foto de estranho, né? Mandar mensagem pronta, isso é o legal. Né? A gente não vive mais naquele mundo de dizer obrigado, gentilezas. A gente vive num mundo, eu acho assim, de incentivo à individualidade, não à solidariedade. Eu acho que falta um pouco isso na gente. Eu me coloco nesse bolo também, porque às vezes a gente está nesse bolo junto. Então, o que eu acho? Eu acho que o fundamental da sustentabilidade, na minha opinião, não é o triple bottom line. Não é. Isso faz parte de uma operação da sustentabilidade. Sustentabilidade, para mim, é uma questão de mudança de comportamento humano. E mudança de comportamento humano deveria ser ou deve ser o maior desafio da gente. Porque mudar o comportamento humano vai resultar em todas as coisas que a gente quer fazer na questão de sustentabilidade. Obrigado.